Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. Aliás, eu espero que você esteja e se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quarta-feira, 27 de março de 2024. Muito bom estar com você aqui nesta noite de quarta. Uma quarta chuvosa, menino. Está chovendo. São Paulo resolveu abrir diretamente as suas torneiras. Tem chovido bastante aqui na cidade de Cuiabá e Redondeza, não é? E para quem sofre com calor é bom, a gente fica só meio que apreensivo, vai que chove demais, aí as pessoas, aquelas desprovidas de um bom abrigo, acabam padecendo, né? Como acontece sempre aqui na cidade de Cuiabá. E tomara que não ocorra nada disso esse ano. As águas de março fecharam o verão e abriram o outono e a gente espera que transcorra tudo bem. Hoje, opinião, para nossa grata satisfação, até rimou, não é? Rosana Leite está aqui conosco, defensora pública. Ela é do núcleo da defesa da mulher e a gente vai conversar, como sempre conversamos, sobre esse assunto. Por quê? Porque nós sempre, há 4 anos, a gente abre espaço, não é? A gente nunca abre mão de abordar esse tema. A gente abre espaço para abordarmos essas questões ligadas aí à defesa da mulher, enfim, tudo que pode ser feito. E nós, enquanto comunicadores, a gente sempre faz questão de estar abordando isso por aqui, não é? E a doutora Rosana, ela é uma daquelas que empunha a bandeira realmente, traz sempre novidades, orientações, e esse é um programa, esse é o nosso papel, o principal objetivo, levar informações até você, dicas, não é? Como a gente pode estar contribuindo para vencer essa covardia que acontece contra as mulheres, especialmente no estado de Mato Grosso, que é campeão em soja, produção de milho, de algodão, de carne, exporta para aqui, para colar. E agora nós estamos também campeões aí de violência contra a mulher. E feminicídio, então, está lá no topo. Então a gente vai vencer isso com fé em Deus, não é isso? Por isso que estamos aqui abordando mais uma vez esse tema, esses temas ligados aí à defesa da mulher. Combinado? Se tem alguma pergunta para interagir conosco aqui, esteja bem à vontade, 99932-2529. Está aí na tela e a gente está esperando você, então, mandar sua pergunta, sugestão, enfim. Professor Lourenberg chegou sem nenhuma gotinha de... Achei que você ia chegar molhado aqui, porque está chovendo bastante, né? E você vem andando, deixa o carro na garagem, mora aqui perto, inclusive. Não está chovendo. Agora à noite não está chovendo, mas choveu durante o dia, né? Choveu depois das 4h30, 5 horas, choveu bastante. Muito, muito mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, fica assim, combinado dessa forma. O Opinião, então, está aqui, começando nesse instante. Eu quero cumprimentar aqui. Eu estou aqui, doutora Rosana, já vou, ao cumprimentá-la, perguntar, menino, olha só, eu estou com uns folders aqui que a gente precisa explanar, explicar direitinho aqui, que eu sei que são muito importantes, são campanhas, né? As marcas da violência obstétrica, vou te mostrar aqui. Cadê o Gerson? Na qual que eu mostro, Gerson? Essa aqui? Gersovski, meu amigo. Esse aqui é um folder de uma das campanhas aqui, ó. Isso aqui, você pensa que não, rapaz? Isso aqui é um grande tormento. E aí é um folder que, aberto, tem as explicações que a gente vai estar abordando aqui com a gloriosa mãe da Gabriela. Gabriela é a filha dela que está aqui com ela hoje, Gabriela Barros, cara do Saíto. Olha só, essa aqui é outra campanha que é Não é Não. Gerson, pega aí? Pois bem,
Você vai saber mais sobre essas campanhas, esses folders aqui. Boa noite, caríssima Rosana Leite. É bom tê-la aqui, obrigado. Já me explica que campanhas que são essas aqui, que são as novidades que a senhora traz para a gente nesta vinda aqui ao programa Opinião. Boa noite. Boa noite, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, Gerson. Boa noite, Gabi, que estão aqui. Boa noite às pessoas que nos ouvem. Bom, essas são campanhas que nós estamos movimentando pela Defensoria Pública. Mês de março, né, um mês bastante simbólico para as mulheres, com o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. Então, já ficou um mês sacramentado de políticas, de política para as mulheres, de campanhas, de fomentar os direitos humanos das mulheres. Então, desse ano, nós pensamos no dia 1º de março, nós fizemos uma roda de conversa sobre o protocolo Não é Não, que a Lei 14.786 de 2023, ela foi sancionada em dezembro de 2023, está entrando em vigor agora, tem uma vacatio legis, uma vacância da lei, mas para que os bares, boates, casas de show venham se adequar, mas é muito similar ao protocolo Não Calem, da Espanha, surgiu também em razão daquela situação do jogador Daniel Alves, que foi tão falada, e muitas vezes os locais de diversão não são tão de diversão para as mulheres, são locais infelizmente, onde a prática de crimes acabam acontecendo contra nós, mulheres, mostrando que vários locais ainda são riscos para que nós possamos transitar. Então, nós temos direito à diversão, nós temos direito a estar em todos os lugares, como sempre foi falado. Então, esse protocolo eu enxergo com muito bons olhos. Eu acho que ele será um divisor de águas no país, realmente, porque hoje as casas de show terão que se adequar a esse protocolo. O prazo é dia 26 de junho de 2024. Então, é muito importante que se divulgue esse protocolo, porque agora não só as casas de show, também as arenas esportivas, os locais que vendem bebidas alcoólicas. Então, nós estamos trazendo a divulgação desse protocolo. Fizemos uma roda de conversa no dia 1º de março, onde participaram todas as instituições e poderes do sistema de justiça. O Poder Executivo participou, o Poder Legislativo participou, entidades civis organizadas. Nós vamos formar um grupo para fiscalizar a aplicação deste protocolo aqui em Mato Grosso. E ontem, no dia 26, fechando a campanha dentro da Defensoria Pública, nós fizemos uma roda de conversa sobre as marcas da violência obstétrica, que também é pouco falada em Mato Grosso, mas que muitas mulheres acabam passando por ela num horário, numa ocasião tão importante, num momento tão importante da nossa vida, que marca a vida das mulheres. Então, nós precisamos falar sobre os direitos das mulheres. Nós temos também uma lei importantíssima que foi sancionada ano passado, que é a 14.737 de 2023, que garante acompanhante em atendimento de saúde. Então, a mulher hoje, ela tem direito a acompanhante em consultas, porque já fomos vítimas de muitas violências durante consultas, abusos, até violência sexual, que foi tão já narrado pela mídia. E hoje a mulher tem direito a acompanhante em qualquer lugar que ela estiver no sistema de saúde. Se não puder indicar um acompanhante da família, alguém de confiança da mulher, o próprio hospital, público ou privado, tem que indicar um acompanhante a essa mulher. Olha só que importante, né? Que leis importantes que nós temos hoje, né? Também, né? Tem Por que ter isso é que nós criaremos também um grupo de trabalho para fiscalizar. Isso é importante, porque tanta lei que existe aí, que é aprovada, sancionada, mas na prática ela acaba não ocorrendo. Aí o hospital ou as clínicas, elas acabam alegando questão de custos, mas lei é lei, tem que cumprir, dar seus pulos aí, não é? Nós vamos esmiuçar mais ainda sobre isso, também tem um próprio relatório que tem aqui sobre feminicídio, mas eu quero chamar a Lorenberg aqui para a conversa. Defensora, é muito bom, mas muito bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo. Obrigada, professor. Nós ganhamos muito. A honra é minha. Eu, em particular, aprendo muito com a presença da senhora aqui. Defensora, eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de reflexões da senhora. E a primeira delas, por falar em violência, eu vou trazer aqui um trecho que apareceu no discurso do meu amigo Eduardo Marrom, na posse de uma acadêmica na Academia Mato Grossense de Letras, no dia 8 agora, 8 de março.
entre aspas, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 5 anos, Mato Grosso ficou com um lamentável título de campeão da violência contra a pessoa transgênero. O segundo, onde mais se estupra mulheres. O quarto, mais racista. Vivemos em meio a uma sociedade conservadora e violenta. Uma fantasia, ilha de prosperidade que abriga bolsões de miséria urbana e rural. Uma realidade de misoginia, racista e homofóbica. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desse trecho e partindo exatamente do que se fazer numa situação tão difícil, tão complicada quanto essa. Sim, o doutor Eduardo Mahon, ele trouxe situações, realmente, enfrentamentos que nós temos que ter no local onde nós vivemos. Aqui em Mato Grosso, ele trouxe dados que realmente são reais. Eu trago mais um. Em 2023, nós ocupamos, segundo o Atlas Nacional da Violência, que é divulgado pelo Ministério da Justiça, o primeiro lugar de feminicídio. Quer dizer, somos hoje o estado que mais assassina as nossas mulheres. Que as mulheres estão morrendo em Mato Grosso, estão sendo assassinadas pela condição de ser mulher ou por menosprezo à condição de mulher. Somos também um estado, infelizmente, professor Lorenberg, campeão em assassinatos das pessoas LGBTQIAPN+, das pessoas trans. Então, o que nós estamos vendo é a forma que Mato Grosso vem recebendo esses segmentos de pessoas vulneráveis. Então, precisamos falar muito sobre isso. Aliás, como se diz na gíria, é sobre isso. É sobre isso que nós precisamos falar. São esses debates que nós precisamos travar para que a sociedade, de fato, venha quebrar paradigmas, venha entender que todas as pessoas têm direitos, senão a democracia não vai ser aquela inscrita, trazida pela Constituição Federal, não teremos o princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto pessoas humanas não forem tratadas de forma humanitária, com humanidade, em todos os lugares. Agora, precisamos pensar em como proteger esses segmentos, todos esses segmentos que o senhor está falando, pelo poder público. Por exemplo, vou citar algo que muito me entristece. Precisamos de um ambulatório de transgênero em Mato Grosso, um ambulatório que venha atender o segmento trans. Há necessidade de um atendimento diferenciado, essas pessoas precisam de profissionais da medicina que venham atender, de pessoas extremamente capacitadas, desde, professor Lorenberg, da recepção. Desde a forma como essas pessoas serão recepcionadas. Elas precisam de hormônio diferenciado, elas precisam de exames, elas precisam do atendimento multidisciplinar. Pedimos para que um ambulatório trans fosse criado. Até me falaram que o ambulatório trans já está em funcionamento, mas o segmento trans ainda não reconheceu como um lugar que realmente venha a amparar e os abrigar e as abrigar. Então, enfrentamos todas essas situações em Mato Grosso. Como Mato Grosso vem tratando? Quando nós temos dados como esse trazido pelo Dr. Eduardo Mahon, nós precisamos perceber como Mato Grosso vem tratando essas pessoas vulneráveis dessa forma. Nós somos recebidas e recebidos com muita violência, com maus tratos, com discriminação, com abusos, com desrespeito, em todos os lugares. Então, é sobre isso, professor. É sobre isso que a Defensoria Pública, que nós da Defensoria Pública, como pessoas que estamos profissionais, que estamos promovendo e somos responsáveis por promover os direitos humanos no país, segundo a Constituição Federal, lutamos todos os dias. Principalmente para que essas pessoas tenham o reconhecimento que elas merecem, que outras já têm há muito tempo. É incrível, eu não sei, eu fico pensando que a gente às vezes dá a impressão que nós estamos secando gelo com toalha quente. Patinando, né, Paulo? Porque a gente fala, promove eventos, palestras
Eu tenho cá comigo, e defendo isso há muito tempo, que nós temos também que incluir a comunidade escolar nessa discussão aí. Eu acho que o pequenino que torce o pepino, né? Aquele ditado. Porque, assim, se leva isso de forma efusiva, de forma firme para as escolas municipais, estaduais, particulares, não é? Especialmente para as escolas do ensino fundamental. Porque a criancinha lá, quando tem contato com as informações, porque essa criança, ela, hipoteticamente, ela pode ter contato com alguma agressão do pai para com a mãe, seja no comportamento, não precisa ser na porrada também, não. Só na forma preconceituosa, machista de tratar a mãe, por exemplo. Põe a comida para mim, não sei o quê, aquela coisa toda, sabe? A criança, se é o menino, ele pode crescer pensando, pô, meu pai é firme, você assim também. A menina já pode crescer também na retaguarda, vou ter que ser assim. E isso tem que ser levado de forma bem clara, na minha opinião, para as crianças, porque ali elas têm a noção, pô, não é assim que as coisas funcionam, não é? E eu acho que está muito capingando, muito lento, algumas pessoas são resistentes a isso, de levar isso para a escola, mas não é levar para a escola na Semana da Mulher somente, não, levar o ano inteiro. Aí eu acho que pode surtir efeito para as futuras gerações, né? Pode começar a fazer algum efeitozinho aqui agora, mas esse menino de hoje, amanhã vai ser pai, vai ser marido, a menina vai ser esposa, não é? Namorada, esposa. Ou só acho que eu estou falando bobagem aqui? Não, de forma alguma. Eu penso que a educação é a chave. Eu concordo contigo. Se trabalharmos na educação, eu acho que o futuro, a longo prazo, nós teremos um futuro diferenciado. Justamente, por exemplo, a educação do trânsito é ensinada na escola há quanto tempo? As crianças dão aula. Meu filho, desde pequenininho, a Gabriela, desde pequenininha, a Michele, desde pequenininho, se passasse no sinal amarelo, no sinal vermelho, opa, mãe, peraí, tá errado, mãe, não pode, mãe. Então, as crianças acabam sendo multiplicadoras dessa situação. Se nós entrarmos em um comércio que nós nos deparamos, né, imediatamente com um código do consumidor e da consumidora, não está ali no comércio, quer dizer, falando sobre aquilo, e por que não falar sobre um tratamento não racista, não homofóbico, não machista, falarmos sobre a cultura do estupro, que afugenta tanto as mulheres dentro e fora de casa, falarmos sobre todas essas questões em todos os lugares, precisamos falar de gênero, mas quando se fala de gênero, professor Lorenberg, mas parece que está falando de algo absurdo, sendo que o gênero permeia a nossa existência. Eu acordo, quando eu coloco o pé no chão, eu já estou pensando o quê? Em gênero, na forma que as pessoas são tratadas justamente pelo gênero. Então, precisamos falar disso todos os dias, em todas as ocasiões, em todos os locais do governo, do poder público, em comércios, em locais de diversão, como agora temos o protocolo Não é Não, em que será obrigado a falar disso, sim, ou será obrigado a proteger as mulheres para que nós possamos nos divertir, porque em muitos lugares esse segmento que o senhor acabou de falar, professor Lemberg, e que o professor, que o doutor Eduardo Maon foi muito feliz com a fala dele, trazendo esses dados importantes, porque nós ainda conseguimos vislumbrar muito pela matemática, pelas estatísticas. Então, quando se fala de estatísticas, quando mostramos números, há um valor muito maior. E ele fez isso, ele mostrou que realmente os segmentos de vulneráveis sofrem, principalmente em Mato Grosso, refletindo como a sociedade mato-grossense trata essas pessoas, vem tratando essas pessoas. É terrível. É triste, é lamentável. Eu vou, antes, o que eu vou fazer agora? Tem que ir para o intervalo comercial. Boca, vamos antes para o intervalo comercial? Coloca para mim aí a primeira parte do relatório. Eu vou falar desse relatório aqui, que é muito importante também, senão a gente acaba perdendo muito tempo aqui. O relatório da primeira pesquisa lá do Comitê para Análise dos Feminicídios. Já que estamos falando aqui, a primeira parte, eu queria coloca na tela, por favor, aí, para que a doutora Rosana possa o Boca vai colocar ali para a gente comentar esse relatório. Ele é um extenso relatório. Ah, tá. O Boca está falando assim que é melhor a gente ir pro break, porque está com um problema técnico lá que está resolvendo. Mas então fazer assim, a gente vai para o intervalo comercial
E após o intervalo a gente vai esmiuçar esse relatório, também falarmos mais dessas duas campanhas importantíssimas. Ó, tem muito assunto aqui para tratarmos com a defensora Rosana Leite. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião, não é? E a gente hoje tem aqui a Rosana Leite, defensora pública, mais uma vez no programa Opinião. Olha, eu quero mandar um abraço para a Cleonice. Ela é de Várzea Grande. Ela diz que não perde a nenhum programa Opinião, não é? Obrigado, muito obrigado de verdade. Aliás, temos uma audiência muito boa em Várzea Grande também, não é? Obrigado a vocês todos aí. Eu estava reclamando, Paulo, esse negócio da água aqui não resolve nunca e tal, e estão falando que está resolvido, inaugura ETA, não sei o quê, ETA, faltando água, falou para mim. E o negócio, eu não sei nem o que eu falo mais, né? Porque já dissemos aqui, já fizemos entrevistas com as autoridades ligadas direta e indiretamente ao caso, né? E disseram que já inaugurou uma ETA aqui, uma ETA acolá, e não tá resolvendo. Ela disse para mim, essa Cleonice Barnabé é o nome dela, que ela teve que comprar bomba para fazer a água subir, né? Pressionar a água para subir, que não está subindo, está muito fraquinha, quando vai. E aí, além de ter que gastar com bomba, ela tem que também gastar com energia, porque aquilo lá puxa a energia. E aí, Calil Baracate, o senhor vai ter que encarar as urnas daqui a pouco de novo e prometeu lá atrás que resolveria. A gente se lembra, o senhor esteve bem aqui onde está a Rosana Leite, está a cidade bem aqui. O senhor prometeu. Eu até pedi datas, você falou, não, até agosto, não vamos direto, assim, de imediato não vai ser, mas até agosto. Só se for a gosto de Deus, porque não teve até agora, né, essa questão toda aí, inaugura a ETA e tudo mais, e nada de resolver. E a água é prioridade 0001, lá de Várzea Grande. Cleonice, abraço para você aí, para o maridão, que eu esqueci o nome, acho que é Antônio, né? Que chamam ele de Tony. E obrigado a vocês pelo carinho da audiência aí também. Eu marquei o nome do rapaz também aqui. Salomão, do CPA1, também está acompanhando a gente. Está aqui no grupo do programa Opinião. Eu posso chamar o Gazeta Digital? Me fala aí que eu... que bom. Eu vou aproveitar para mandar abraço para o pessoal aqui, porque estávamos com um probleminha técnico. Vamos então aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, afirmou que pediu ao presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, que também é do União Brasil, deixar a discussão sobre seu vice na disputa em Cuiabá para as vésperas das convenções partidárias em junho. No momento, são muitas as possibilidades ventiladas para a chapa. Abre aspas. Eu recomendei objetivamente ao Botelho, deixe essas questões de ordem política para um mês próximo das convenções. Foque agora na montagem da chapa de vereadores e também em fazer um debate sobre Cuiabá. União Brasil quer discutir Cuiabá. União para mudar Cuiabá, disse nesta quarta, dia 27. Para Mendes, Botelho terá que propor debate para entender os problemas da capital, já que ela teria sido ultrapassada em vários quesitos por outras cidades mato-grossenses. O Mauro Mendes continua. Cuiabá ficou para trás, várias dezenas de municípios estão chegando a 100% de asfalto. Várias estão com qualidade de vida muito melhor do que temos em Cuiabá, porque
houve administrações mais eficientes e que produziram resultados muito melhores, fecha aspas, avaliou o governador. Outro destaque também do Gazeta Digital, questão relacionada ao feriadão aí, ó. No feriado de sexta-feira santa, dia 29, não haverá expediente em órgãos públicos da administração municipal, estadual e nem abertura do comércio. As atividades essenciais como saúde, coleta de lixo, manutenção de distribuição de água, também defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito seguem funcionando normalmente. Apesar do feriado santo ser só na sexta-feira, muitos estabelecimentos não atendem já nesta quarta-feira, dia 27, como a Justiça Eleitoral. Conforme decreto do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ponto facultativo nos órgãos públicos municipais, começa na quinta-feira, dia 28. Já na sexta-feira, 29, por ser feriado nacional, não haverá atendimento. O expediente normal será retomado somente na segunda-feira, dia 1º de abril. Dá um clique aí, ó. Além dessas aqui, tem outras notícias importantes aí e você acaba se inteirando mais de tudo que está acontecendo aqui no município, no estado, no Brasil e no mundo. www.gazetadigital.com.br. Aquele relatório está pronto aí para eu chamar aqui, para caríssima Rosana Leite comentar? Estávamos falando daquele relatório. Está pronto? Aí, esse aí. Eu queria que você avaliasse essa primeira parte aí, que aponta aí no gráfico as cidades aqui do estado de Mato Grosso, onde ocorreram aí os 15 feminicídios de janeiro a maio deste ano passado, 2023, e também os percentuais. Aí nós temos nessa ordem aí das barrinhas, né, Barra do Garça, mas parece que Cuiabá está lá no alto, nas alturas, com 20%. Na ordem da esquerda para a direita, não está 7% Barra do Garças, Cáceres, que vem com 13%, depois também com 7%, Campo Verde, Cuiabá, como eu disse, está no topo com 20%, Jucimeira 7%, Mirassol do Oeste 13%, aí vem com 7% aí os demais municípios como Paranaíta, Paranatinga, Pontes de Lacerda, Rondonópolis e Sorriso, conforme o Comitê para Análise dos Feminicídios no estado de Mato Grosso. Que avaliação que a senhora faz desse gráfico aí? Paulo, eu vou pedir licença só para informar como que surgiu esse comitê. Sim. Eu acho importante que a sociedade entenda, né? Eu estou há 13 anos na defesa das mulheres e o ano de 2012, para mim, foi um ano que me marcou na defesa das mulheres, porque foram muitos feminicídios. Para mim, 2012 foi um ano extremamente sangrento e eu vou falar de alguns casos aqui, vocês vão lembrar. Em fevereiro de 2012, nós tivemos o assassinato da Kate, que foi esquartejada, jogada no forno da pizzaria. Em maio, nós tivemos a morte da Juliene, que foi achada seminua no campinho do Botafogo, no CPA2, que até hoje não temos uma resolução para o caso do assassinato, do feminicídio da Juliene. À época não se falava feminicídio, porque o feminicídio foi positivado em 2015, 9 de março de 2015. Quando, em outubro, nós tivemos a morte da Arielle com seu filhinho, que foram assassinados porque o pai não se conformava com o pedido de pensão alimentícia que a mãe havia feito. Depois, no final, em novembro, nós tivemos também um fato lamentável que marcou Mato Grosso, que um homem não se conformando com o término do relacionamento, disse à jovem Thaís, à época, eu vou tirar de você as pessoas que você mais ama. E jogou o filhinho dela no rio Cuiabá, que tinha medo de água, de 4 aninhos. Ele morria de medo, ele foi lá e jogou o filhinho da Thaís. Eu lembro disso. Matou o filhinho da Thaís e matou a mãe.
a de Márcia. Então, 2012 foi muito carregado para mim, que já estava nessa defesa das mulheres. Quando nós começamos 2023, professor Lorenberg, eu infelizmente enxerguei um 2012. Eu falei, isso aqui não pode estar acontecendo novamente. Foram anos que me marcaram, porque eu vi que os feminicídios estavam acontecendo e sendo externado para a sociedade. Em janeiro, nós tivemos aquele triste assassinato da Thaís com o namorado. Quando foi em fevereiro, foi filmada a morte da Aline com seu filhinho, carregando para a escola daquela forma. Então, eu conversei na Defensoria Pública com a Defensora-Geral, doutora Luziane Castro, e falei, Luziane, vamos chamar um comitê para análise dos feminicídios, onde nós vamos reunir grupos do sistema de justiça, pessoas que fazem parte da rede de atenção à mulher, entidades civis organizadas, poder público, poder executivo, poder legislativo. Vamos chamar todo mundo para fazermos uma análise dos feminicídios que aconteceram de janeiro a maio de 2023, porque, para mim, os feminicídios, eles são delitos anunciados, eles podem ser evitados porque as mulheres são assassinadas justamente por serem mulheres, por menosprezo à condição de mulher. Se nós estamos sendo assassinadas por sermos mulheres, então, se são delitos anunciados, nós temos como evitar. E, para mim, professor, desde o advento da Lei Maria da Penha, que aqueles crimes que acontecem contra as mulheres, principalmente dentro do ambiente doméstico e familiar, não são crimes de responsabilidade da família prevenir ou evitar, mas sim do poder público. Então, conversei com a doutora Luziane e nós chamamos esse comitê para que houvesse essa pesquisa, conversando com os familiares, pessoas mais próximas das mulheres que foram vítimas de feminicídio de janeiro a maio de 2023, para entendermos como era a vida dessas mulheres. Porque quando nós falamos de feminicídio, é diferente de um homicídio. Um homicídio, ele está investigado quando se descobre a autoria e materialidade. A autoria, quem praticou o fato? Materialidade, o corpo. E está descoberto um homicídio, já está investigado, passa-se para ação penal. O feminicídio é diferente, ele deixa marcas, ele pode, nós podemos olhar a volta da mulher, como era a vida dessa mulher, para trabalharmos a prevenção. Então, o que eu pensei, o que nós pensamos e pensamos depois em conjunto, com todas as instituições e poderes, onde nós do poder público poderíamos ter entrado na vida dessas mulheres para evitar essas mortes, apenas com uma pesquisa. Então, nós fizemos essa pesquisa com esses 15 primeiros feminicídios, já entregamos um relatório dia 6 de março, no Tribunal de Justiça, foi um evento para entregar esse relatório para a sociedade, estamos encaminhando para o governador do estado e também o que nós queremos após essa análise, algumas ações importantes, tal como uma delegacia que venha investigar os feminicídios em Mato Grosso, é uma ação delas, uma campanha para conversar, uma campanha mais direcionada às pessoas próximas das mulheres que estão sendo vítimas de violência. Por quê? Porque uma porcentagem bastante importante, se não me engano, são 67% das vítimas já havia feito queixas para familiares, amigos próximos sobre a violência. Mas não é o bastante. Tem que passar essa denúncia oficializada. Justamente. Então, sabendo que essas mulheres que foram vítimas, 67% desses casos, os familiares, amigos mais próximos já sabiam, então poderiam ter agido. Agido, né? Poderiam e esse ter agido que a senhora fala é buscando realmente as medidas não é só. protetivas. Nós temos que garantir o protagonismo da mulher, a meu sentir, Paulo. Por muito tempo, o protagonismo da mulher foi deixado de lado, nossas histórias, nossas vivências, conversar com as mulheres. Que os familiares, amigos próximos tenham conhecimento dessa pesquisa, que nós vamos desenvolver campanhas, todo o poder público de Mato Grosso vai desenvolver campanha direcionada às pessoas próximas de mulheres que estão vivendo relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, para conversar com essas mulheres. É chamar a atenção, professor Lorenberg, onde nós podemos chamar a atenção também dos familiares. O Lorenberg, eu te chamo de volta aí, eu vou só mais um gráfico rapidão aqui. Põe aí o número 2, por favor, rapidão, porque esse aí fala o que a pessoa era da vítima, nesses casos dos 15 aí. Esse aí.
esse que aponta aí que 86%, mais de 86% era familiar e aí 13%... aqui são as pessoas que foram entrevistadas. Em relação às entrevistas. Em relação aos entrevistados. Aham. Né? Aí coloca o gráfico 3 também, vamos colocar pelo menos 3 gráficos aí. Esse aí qual que é, doutora? O entrevistado tinha relacionamento próximo com a vítima? Sim. Aí tem o entrevistado. Sim. Aqui está falando que se tinha. É o mesmo gráfico. Acho que foi. É o mesmo gráfico. Esse é o mesmo gráfico. Pode também colocar aí o gráfico seguinte aí, que é o quarto, o gráfico 4. É esse aí, esse é o gráfico 4. Ela tinha amigos, como era o contato dela com a família, vida social. Então, participava de vida social, 80% delas. E aí coloca o gráfico 5 e o gráfico 6 também na sequência aí, para ela fazer uma pincelada aí. Esse aí é o gráfico 5 e também tem o gráfico 6, que está aí na sequência. Se ela frequentava a igreja, né? Esse aí é o gráfico 6, né? O gráfico 6. Se ela tinha filhos, olha só, 87% e mais. Eu tenho um dado aqui, a idade dos filhos da vítima. Isso é muito importante. Aqui, 69,23% das vítimas deixaram filhos menores de idade. Nossa, mas aquele caso do PA90 foi um deles. Foi um deles. Foi um deles, Foi né? um deles, justamente. Aquele caso foi um deles. 60% sem BO, sem boletim de ocorrência, 80% sem medida protetiva, vínculo, ex-marido, ex-namorado, 53%. É absurdo isso. São dados que nós colhemos muito importantes para trabalhar a prevenção, Sim, que é justamente isso aí o que na mão do governo do Estado, com a boa política aí de segurança, isso vai virará boas ações. A gente espera que que isso vire boas ações, né? Professor Lorenberg. Professora, em uma das respostas, aliás, um dos trechos das respostas anteriores que a senhora nos deu, falando que o poder público não pode cruzar os braços, eu também concordo em gênero e grau, não pode cruzar o braço, mas tem que vir para o combate à violência doméstica. Por outro lado, nos quadros que a senhora mostrou e que a senhora comentou, falou que mais de 50% dos autores do feminicídio são exatamente integrantes da própria família, o que é, no mínimo, assustador. Mas aí vem um outro detalhe que eu gostaria muito da reflexão da senhora. A defensora pública Tânia Regina, recentemente, chegou a dizer o seguinte: o narcisista vai minando a autoestima da mulher. A violência é um fenômeno complexo e não adianta só, e aí eu gostaria muito de uma reflexão da senhora, não adianta só aumentar a pena. As mulheres não acreditam mais no sistema de justiça. São palavras da colega da senhora. Minha colega, a defensora Tânia Matos, Regina, que tanto tempo atuou na defesa das mulheres também. Dois pontos provocativos aqui. As mulheres não mais acreditam no sistema da justiça e, por outro lado, não adianta aumentar a pena. Então, o que fazer, defensora? Eu penso que isso que a Tânia falou é de extrema importância justamente para a reflexão, professor. Não adianta aumentar a pena. Vivemos num país onde as penas são extremamente altas, professor Lorenberg. Um crime, por exemplo, de estupro tem pena mínima de 6 anos. Um crime de importunação sexual, de 1 a 5 anos a importunação sexual. Então, são crimes que nós devemos pensar como anda o nosso sistema prisional. Eu conheço, acho que quase todos os presídios e cadeias desse país, porque antes de chegar em Cuiabá, eu também estive no interior como defensora pública, então conheço. Vou dizer ao senhor, não há qualquer política lá dentro para tratar aquelas pessoas, então não há ressocialização de pessoas que sequer socializadas foram. Então, quando nós falamos de pena, nós estamos vendo que essa pena, se temos penas duras, penas firmes no Brasil, nós estamos vendo que isso não resolve.
Nós temos que trabalhar, de fato, a sociedade, como o Paulo falou, com a educação. Nós temos que falar sobre cultura do estupro, professor Lorenberg, tão pouco falada. Começamos a falar tanto na cultura do estupro no país, não sei se o senhor se lembra, em 2016, quando houve um estupro coletivo de uma jovem no Rio de Janeiro, em que várias pessoas filmaram aquele estupro. Então, começou a se falar de estupro coletivo. Se fala do estupro dentro de casa, da cultura do estupro dentro de casa, mal se falam. A professora Valesca Zanello, ela fez uma pesquisa importantíssima, uma professora pesquisadora da UNB, e ela entrevistou mulheres casadas e perguntou para essas mulheres: você já manteve relação sexual forçada ou sem vontade com seu companheiro? O senhor sabe qual que foi a resposta? 100% das mulheres disseram que sim. Olha só. Por temor que buscasse fora de casa. Olha onde está a cultura do estupro dentro da nossa casa, o machismo estrutural. E de outro ponto que a doutora Tânia tratou, quanto à falta de credibilidade no sistema de justiça. Em 2019, o Data Senado fez uma pesquisa importantíssima. Conversou com mulheres que são vítimas de violência doméstica e que não lavraram boletim de ocorrência e perguntou: por que você não lavrou o boletim de ocorrência? 79% delas responderam por temor que a agressão se tornasse ainda maior. Então, vejam, não confiam no sistema de justiça, falta de confiança no sistema. na efetividade da lei. Precisamos trabalhar essa efetividade. E eu digo, como defensora pública, a Lei Maria da Penha é uma lei efetiva e eficaz. E nós temos leis importantíssimas que fazem parte do arcabouço dos direitos humanos das mulheres no país. Concordo plenamente com a senhora. O papo está muito bom aqui, mas temos que ir para o intervalo comercial, é coisa bem breve, a gente volta num instante só. Pois bem, estamos aqui de volta, estou aqui dando estou dando uma olhadela, porque é bem extenso, né, esse relatório. Deixa a gente de cabelo, que eu pintei o cabelo, mas estava arrepiado agora. Olha só, é muita preocupação e o trabalho que foi feito por este comitê para a análise aí, né, dos feminicídios, é primoroso esse relatório. Eu queria, Boca, por favor, coloque aí o 25, aí, doutora, eu queria que você comentasse, por favor, esse gráfico aí. Essa pesquisa foi as pessoas que entrevistaram os familiares, amigos mais próximos, foram pessoas da equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública. Na próxima, nós faremos agora a segunda análise, que contaremos com equipes multidisciplinares de outras instituições e poderes e também do Tribunal de Justiça e da Defensoria. Você saberia dizer, por acaso, se alguém das relações familiares chegou a denunciar o agressor? Sim. Então, essas pessoas da equipe multidisciplinar, que são psicólogas e assistentes sociais, tiveram todo o cuidado, viu, Paulo? Então, olha só, 67% disseram que não. Então, alguém dos familiares denunciou o agressor, mesmo sabendo que elas vinham sofrendo violência. E aqui é aquilo que eu falei, né? Temos que pensar também em conversar com os familiares, não para que eles ofereçam a denúncia, mas que eles conversem com a mulher, que eles apoiem a mulher, que ela precisa ter um apoio, ela precisa ter uma rede de apoio quando ela é vítima de um relacionamento tóxico, abusivo. Isso é muito importante para que ela crie coragem, que muitas vezes não é fácil. Aí tem o gráfico 26 também, por favor, Boca, põe aí, por favor, que está... A vítima chegou a comentar sobre violência? Olha lá. Coloca aí, esse aí. 60% sim. Quer dizer, hoje nós temos um grande desafio, Paulo, que a mulher vítima de violência se reconheça como vítima de violência para que ela possa buscar o poder público. E aqui, a maioria delas comentou sobre violência, né? Isso é um dado bastante importante que agora nós temos números a respeito. E quando ela comenta assim, se comenta comigo, e o que eu devo fazer? É, de imediato, incentivá-la a denunciar. E se ela ficar como ágil, minha filha, eu vou ter que ir lá falar, então, com a delegada. Se alguém estiver presenciando, deve buscar ajudar essa mulher imediatamente. Não, mas se não estiver denunciando, se não tiver... Se a pessoa simplesmente ouviu, recebeu... Porque quando chega uma mulher vítima
ela chega ao ponto de comentar com alguém é porque ela precisa... Sim. Está precisando de um help, é uma espécie de botão do pânico. Está dando um sinal vermelho, assim, Sinal vermelho. Me ajuda, pelo amor de Deus. Sim, aí eu penso que os familiares, por isso nós temos que mover campanhas pensando nos familiares e amigos mais próximos dessa mulher, para que possa buscar ajuda, para que possa amparar essa mulher. Olha, eu estou aqui, uma mão amiga mesmo, eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou estar contigo, eu não vou te abandonar em momento algum, se tiver que ajudar os filhos e as filhas, porque muitas mulheres ainda ficam por conta pensando nos filhos e nas filhas, viu, Paulo? Nas crianças. Boca, então vamos para o gráfico 27. Você saberia responder se a vítima tinha conhecimento sobre, aspas, violência doméstica e sobre a Lei Maria da Penha? Aí tem outro gráfico, dois... Sim, e 93% disseram que sim. E esse dado aqui, ele bate justamente com uma pesquisa do IPEA, que entrevistou pessoas aleatoriamente nas ruas e perguntou, olha, você conhece ou já ouviu falar da Lei Maria da Penha? 97% das pessoas disseram que sim, que conhecem ou que já ouviram falar da Lei Maria da Penha, veja bem. Da mesma forma, só que não conhecem o instrumento medida protetiva de urgência. Muitas vezes não conhecem e não sabem que é eficaz de fato, mas nós precisamos saber o que se passa. Não basta apenas lavrar um boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva, porque, professor, nós não temos como colocar um policial na casa de cada mulher vítima de violência. Nosso efetivo é pequeno, com certeza, sem dúvida. Então, se a medida protetiva não estiver sendo cumprida, ela imediatamente tem que buscar o poder público para garantir a eficácia e eficiência da Lei Maria da Penha. Então, se você tem conhecimento sobre algum tipo de situação próxima, alguém comentou contigo, se comentou, meu caro ou minha cara, é porque o troço está pesado demais, a barra está pesada, então incentiva, convença os seus poderes de argumentos aí para convencer. Se tiver difícil, se a pessoa está muito... tente encorajar, porque o medo geralmente ele acaba prevalecendo aí da vítima, o medo da vítima de denunciar e ficar pior, não é? Mas tem que encorajar, porque senão vai virar uma bola de neve. E se de tudo não der certo, sua obrigação é meter a colher mesmo aí, meter a colher de pau na conversa aí, para tentar, isso pode significar a salvação de uma vida. Eu penso assim, pelo menos, né? Tem muita coisa aqui nesse gráfico ainda. Doutora, as pessoas que estão assistindo, elas podem acessar esse gráfico lá no site da Defensoria ou algum lugar que ela possa ter esse porque... Paulo, sim, podem acessar. É aberto a tá lá quem esse quiser. Gráfico hoje. Sim, a quem quiser acessar, fique à vontade. Primoroso do ponto de vista da informação. Professor Lorenberg. Professora, esses gráficos são muito bons do ponto de vista da reflexão. Tomara que eles não venham a ser repetidos em anos que virão. Né? São bons para a nossa reflexão. E que não sejam engavetados também, né? Exatamente. É para discussão, para conversa entre a família, nas escolas, todos esses gráficos são que esse estudo seja aproveitado. Importantes. Sim, com certeza. E o que mais me assusta, defensora, e se eu estiver errado, a senhora, por favor, me corrija. Veja, de um lado, as pessoas conhecem, sabem que a vítima reclamou de violência doméstica. Mas se nós olharmos o lado da denúncia, não é na mesma proporção. Sim. E aí eu venho com uma pergunta para a senhora. A senhora recentemente havia sugerido que o Estado de Mato Grosso implantasse a Secretaria da Mulher. E, ao mesmo momento, a senhora também participou de uma reunião na Assembleia Legislativa na questão do orçamento da mulher. Aí eu pergunto à senhora, o orçamento da mulher na Assembleia Legislativa e a implantação da Secretaria de Estado da Mulher poderiam suprir essas lacunas que os gráficos tão bem nos mostram? Eu penso que não supririam tudo de vez, né, professor Lorenberg? Temos muito mais ações, como eu falei, a educação, como o Paulo falou, é de extrema importância, mas quando nós falamos da Secretaria da Mulher, quando se fala da importância da Secretaria da Mulher, são organismos de políticas para as mulheres que vão acabar gerindo essas políticas, cuidando, por exemplo, um comitê desse, com uma Secretaria da Mulher, a Secretaria da Mulher pode ajudar a
a formatar as políticas públicas que nós queremos para o Estado e de forma autônoma, professor Lorenberg, com um orçamento próprio, com um orçamento destinado a enfrentar a violência contra as mulheres, sem contingenciamento, com um orçamento destinado a essa situação, porque estatísticas nós temos à vontade e agora mais essa estatística do comitê. Então, discutir o orçamento para as mulheres é pensar de fato que a mulher tem que estar em pauta. A vida das mulheres, a pauta das mulheres é de extrema importância e não só até onde nos permitem chegar. E quando se fala dessa pauta das mulheres, nós devemos pensar bastante quanto ao ano eleitoral. Estamos em ano eleitoral, o senhor vai ver a partir de julho como se fala na pauta das mulheres, como se promete em campanhas políticas. Mas quando nós falamos após a eleição, após a entrada em exercício dos mandatos eletivos, a situação acaba sendo outra. A nossa pauta acaba não sendo tão importante, tal como discutida à época das campanhas eleitorais. Então, quando nós falamos da importância de organismos de política para as mulheres, é pensar em mais um lugar onde as mulheres se sentirão amparadas, onde serão destinadas verbas para se tratar de políticas. Não fazemos nada hoje sem orçamento. Isso é certo e é preciso que esses orçamentos venham suprir tantas lacunas e tantas políticas públicas que deixam a desejar de fato. Eu deixo até um recado aqui a você que está assistindo aí, que na ponta além da nossa, compor a nossa audiência, é cidadão que vai estar votando nesse pleito que vem aí em outubro, né? Aquele candidato a prefeito, principalmente, que for pedir seu voto, procure saber qual é a política que ele tem, proposta que ele tem para a mulher. Ah, Paulo, mas negócio de segurança é coisa do Estado. Coisíssima nenhuma. É do Estado, sim, senhor, mas não é só do Estado. O município, por exemplo, pode também, a prefeitura pode criar um mecanismo, uma secretaria, para dar essa atenção à mulher, no sentido de desde o amparo até encaminhamento para o mercado de trabalho, enfim, a parte psicológica, criação de leis nesse sentido que proteja a mulher, como a questão da importunação, fiscalizar isso, né? Já existe a lei para não importunar. Então, assim, procure saber se tem essas propostas aí, não é? Efetivas, propriamente. Também de defesa ao LGBT, que ia mais, é um monte de letra lá que eu nem sei, porque isso é importante também, porque não é, mas ela é conservador, não tem essa, não é de política que eu estou falando, é de direitos humanos, né? É de direito da mulher, e eu acho que isso deve constar aí, é política pública, meu caro. Aqui, ó, tem um baita de um relatório aqui, ó, esse relatório aqui, se ele for transformado, por isso que eu falo, não pode ser inavetado, transformado em ações, isso vai dar muita coisa boa aí, porque a gente vai... Obrigado, Boca. A gente vai ver isso na prática acontecendo aí, se for tirado do papel, né? Eu quero encerrar o programa aqui, e tem que ser de forma muito breve, eu quero abordar essas questões. Tem um caso do Daniel Alves, que chamou a atenção, jogador de futebol, por questão de assédio, estupro propriamente, que foi lá na Espanha. E aí... Tem aqui nesse folder que a senhora falasse, foi muito breve, menino, porque o que o estabelecimento de evento deve fazer para se adequar? Porque se tiver o gerente ali da boate, tiver conhecimento de alguma agressão, algum tipo de assédio a uma mulher que esteja por lá, o que deve fazer? Eu sei que tem um prazo aí, essas empresas de eventos aí, que tem a boate, por exemplo, tem até o dia 26 de junho de 24 para se adequar aí aos requisitos definidos aí pela Lei 14.786 de 2023, não é? O que você pode ressaltar para dar uma pincelada para a gente? Em primeiro lugar, Paulo, que não precisa chegar a 26 de junho, pode se adequar antes, né? Se há essa importância para que as mulheres possam se sentir seguras, por que não se adequar antes? Mas, em primeiro lugar, acontecer um fato, isolar o local, fazer com que o local seja isolado para que a perícia possa chegar, para que as pessoas à volta possam servir de testemunhas, amparar a mulher imediatamente. A mulher precisa ser amparada naquele momento,
e há necessidade de capacitar pelo menos um dos funcionários ou funcionárias daquele local para que entenda sobre o protocolo Não é Não, sobre a Lei 14.786, para que esse amparo seja, a mulher seja prontamente atendida naquele momento, não seja revitimizada, seja retirada do lado da pessoa que está agredindo. Devemos pensar também naquele sinal internacional, professor Lorenberg, que é o sinal de que está sofrendo violência. Então, esse sinal eu acho que é um sinal muito importante para ser divulgado em caso de violência. Se ela não puder, naquele momento, agir, se ela estiver com medo, se aquele agressor estiver ao lado, há um sinal internacional de violência que pode ser feito também. Pode pensar em outras ações, pode-se criar também dentro do banheiro do estabelecimento sinais para dentro daquele estabelecimento. Então, são várias ações que pode se tomar, mas principalmente capacitar alguém para que atenda essa mulher, para que ela seja amparada. Ótimo. Tá aí, portanto. E lembre-se, não é não, meu chapa. Se não dá, se não tá rolando, não vai forçar a barra não, porque não vai dar certo. Vai dar ruim para você, hein? Não é não. Queria muito continuar para prosear, tem muita coisa boa, mas o tempo aqui, infelizmente, nós temos que seguir o horário de rede. Obrigado, Rosana Leite, por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço, conte sempre comigo. Obrigada, professora, obrigada, Paulo. Obrigada, senhora. Um abraço para o Saíto lá. Será dado. Abraço também para a Gabriela Saíto, que está ali, né? Filhona, orgulho da família. Logo, logo vai se formar. Já se formou em Direito já, né? Logo, logo vai estar aí também como juíza, sendo entrevistada por nós aqui, né? Deus queira que isso ocorra. A Gabriela assim e também seja. O filho que é o... Gilson Neto. O Gilson. O Gilson é o mais novo, né? A rapa da panela. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista o gerente do INSS aqui no estado de Mato Grosso, o glorioso Odair Eggs, gerente executivo do INSS. Às 7h30 da noite amanhã a gente se encontra aqui. Se cuida, lembre-se, não é não. Fica bem, fica com Deus também.